Olá amigos, eu sou o Newton e esse é o canal Diletantes. E hoje eu trago aqui um vídeo bem interessante para vocês. Eu vou comentar aqui um pouquinho, na verdade não é bem um comentário amplo, mas é só falar um pouquinho sobre o opúsculo, sobre o modo de aprender e meditar do Hugo São Vitor. É aí um arquivo aí com 6 folhas só, é bem pequenininho, mas tem bastante coisa que, para quem é estudante, quem estuda, qualquer coisa que seja, sei lá, tá estudando para um concurso, tá estudando, tá só lendo assim, para aprender conhecimento, filosofia, não importa o que seja, ele é muito interessante, vai ajudar vocês bastante aí ao longo da preparação que vocês estejam fazendo, não importa se é para o curso ou para a vida de vocês. Bom, o primeiro ele começa falando da virtude que todo estudante deve ter, que sem essa virtude o estudante ele não consegue ser estudante, que é a virtude da humildade, né? Quando você entra numa sala de aula ou você está lendo um livro e você não tem humildade suficiente para querer aprender com aquele autor, você não consegue desenvolver muito bem. Isso acontece às vezes com os estudantes quando eles vão ver uma aula e acham que sabe mais que o professor, né? Você até pode saber mais que o professor, mas você sempre vai ter algo a aprender dele. Mesmo se o seu professor seja um cara comunista, um cara chato pra caramba, militante do PT, você tem que ter humildade para tentar aprender, dele algo. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo que ele fala. Se ele, sei lá, começar a apoiar o socialismo, você não precisa concordar com aquilo. Mas você tem que tentar tirar de algum modo alguma coisa daquilo ali para você aprender. Porque não importa se o cara seja um cara chato, sempre vai ter alguma coisa que ele pode se ensinar. Então, o estudante ele não pode ter essa soberba de achar que é melhor que todo mundo, ou achar que não consegue aprender com o professor que é, ou com o autor do livro também, né? Porque não é só o professor, quando a gente está lendo o livro, o autor meio que está dando uma aula pra gente. Lógico que são coisas bem diferentes, né? Mas o estudante também tem que ter humildade. Ele não pode desprezar o professor, ele não pode desprezar uma ciência. Às vezes acontece que a gente, sei lá, a gente é de humanas e fala, eu só gosto de humanas, matemática não serve pra nada, que não sei o que. A gente nunca pode desprezar o conhecimento de nenhum tipo de ciência, né? E aí o autor também vai falar algumas coisas interessantes, né? Que primeiro que é importante para todos os estudantes é a leitura, né? E após que você faz essa leitura, né? Você tem que meditar sobre aquilo. A gente geralmente lê, faz as nossas anotações e deixa lá. Mas isso não te ajuda muito. É importante você também meditar sobre o que você aprendeu. Isso também vale para quando você vê uma aula, né? Você, sei lá, vê uma aula de matemática, aí você fez suas anotações ali, e aí depois é interessante que você se medite sobre aquilo, né? Se medite sobre aquela aula que você fez. Óbvio que eu acho que as ciências exatas, assim, de repente é mais difícil de você meditar. Não é impossível, mas é mais difícil. Porém, quando você vê uma aula de filosofia, por exemplo, fica muito mais fácil de você meditar naquilo, já que a filosofia é um conhecimento muito mais próximo da gente, né? A filosofia ela se usa aí das experiências humanas muitas vezes, então é bem mais fácil você meditar sobre aquilo. Não é quer dizer que você entender o conteúdo filosófico seja mais fácil, às vezes não, às vezes você pega algumas coisas de filosofia que é bem difícil de entender. Mas meditar sobre a filosofia é algo mais simples, mais fácil. Então você tem que ler aquilo ali, né? É importante também você fazer o seu resumo. O resumo ele é muito importante para quem está estudando. E depois você tem que tentar meditar sobre aquilo, tentar refletir sobre aquele algo, né? Você estudou sobre alguma coisa e você vai refletir. Às vezes você está no meio. O engraçado das reflexões é que nem sempre elas vêm na hora que você está lendo, está fazendo algo, né? Às vezes você está pensando em outra coisa, sei lá, tá andando de ônibus, está fazendo coisa nada a ver. E aí do nada você começa a pensar naquilo, começa a refletir sobre aquilo. O autor ainda fala de outra coisa que vem depois da reflexão, da meditação, né? Que é a contemplação. A contemplação é algo mais amplo do que a meditação. Geralmente a meditação, a gente medita sobre uma verdade. Você aprende uma verdade, uma suposição bem idiota. 2 mais 2 é 4. Só que aí depois que você meditou sobre essa verdade, você vai meditar sobre outras verdades também, porque você não vai estudar uma coisa só. A contemplação, então, é a união dessas várias verdades. Entendeu? Você consegue encaixar uma verdade na outra. É isso quando você está contemplando algo, você está encaixando várias verdades, várias meditações que você já fez, né? E você consegue encaixar tudo isso, então você chega a uma contemplação superior. Sei lá, você está estudando sobre a história da igreja, e você vê um dogma, vê o outro, vê umas verdades de fé, e depois de um tempo você consegue encaixar tudo isso, e aí você tem ali uma percepção maior, você chega numa verdade maior. Então isso também é a função aí da contemplação. Seria interessante você fazer uma contemplação, por exemplo, nos seus estudos, né? Você está trocando para um vestibular, por exemplo. Aí você está lendo, você está estudando sobre física. Então você pega vários conhecimentos da física e depois de tempo você consegue integrar tudo isso. Ou senão você pega um conhecimento de física, um conhecimento de química e integra eles dessa maneira. Então quando você consegue integrar as coisas, quando você consegue fazer essa contemplação, o seu intelecto ele desenvolve muito maior. Né? Óbvio que a contemplação
ela é algo muito mais difícil de se alcançar, né? Principalmente porque eu acho que na escola hoje em dia, quando a gente aprende qualquer coisa, o conteúdo é muito quebrado. Então, às vezes, a gente não consegue fazer ali, não consegue ligar um conteúdo no outro. Isso é um problema da educação brasileira. Mas você, no seu estudo aí em casa, além dos seus livros, você pode muito bem fazer isso. Por fim, o autor fala da eloquência, que é você ensinar para outras pessoas o que você aprendeu, algo que você aprendeu, né? E ser eloquente com isso. Então a eloquência é basicamente você ensinar aquilo que você aprendeu. Isso é importante. Né? Quando a gente aprende algo, não é bom que o nosso conhecimento fica retido com a gente mesmo. É bom que a gente consiga explicar. Porque se você consegue explicar alguma coisa é porque você realmente entendeu ela. Então, explicar o que você aprendeu sobre matemática, sobre física, para alguém vai ajudar bastante. Caso você não tenha a possibilidade de explicar para alguém, você não tenha muitos amigos, ou sei lá, não queira explicar para ninguém, você pode explicar para você mesmo, né? Pode, sei lá, de repente gravar um vídeo e deixar no seu computador, ou se não, explicar só em uma lousa, ou num resumo que você fez, que isso também ajuda. Então, você não guardar o conhecimento e explicar para alguém, ou para você, caso você seja um pouquinho egoísta. Eu sei que às vezes é difícil a gente explicar as coisas para os outros, estudando de filosofia, e aí requer ali um monte de conhecimento prévio, então para explicar fica complicado. Mas ter a eloquência, né, você conseguir explicar para alguém, você saber articular as palavras, o que é bem difícil, né? O conhecimento não é só você ler, você saber articular as palavras, seja escrevendo ou seja falando, também é algo que você se treina e é difícil de conseguir. Então, basicamente, o vídeo de hoje é esse aí, 6 minutinhos e pouco mais ou menos. É um vídeo mais curto, eu vou deixar aí o arquivo para vocês lerem. Lógico que eu não explanei tudo que tem aqui, por mais que seja 6 páginas, né? Tem bastante coisa para se falar. É um opúsculo muito interessante de se ler, então eu vou deixar o link para vocês baixarem, imprimir e depois ler. E também acho que vou deixar uma aula do padre Paulo Ricardo, que ele fala sobre esse opúsculo, né? Ele tem uma aula que é paga, é só para quem é assinante do site. Caso você não seja assinante, você não consegue acessar, não tenho certeza, de repente pode ser que não. Agora eu não estou lembrado de cabeça se é pago ou não. Mas é uma aula interessante, compensa vocês verem também, quem é assinante. E se for livre, todo mundo compensa ver, porque ele vai explicar também basicamente isso aqui que eu falei, isso de uma maneira um pouco melhor, né? O vídeo dele é maior. E também é interessante vocês terem todo esse acesso aí ao conteúdo. Então, eu fico por aqui, muito obrigado e até mais.